Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. Este é o programa Lições Matinais, onde semanalmente nós trazemos um tema relacionado ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós temos como tema central o livro dos Salmos, e essa semana nós vamos estudar o tema Como ler os Salmos. E você, para telespectador que não tem como ter o nosso manual de estudo, que você está vendo aí na imagem, de forma física, mas pode ter de forma virtual, basta entrar em contato conosco a partir dos números que estão a passar aí no WhatsApp e nós fazemos chegar o endereço para você poder ter acesso ao mesmo material, para que você não fique longe desse grande estudo. Então, para a compreensão do tema desta semana, eu tenho aqui em estudo dois comentaristas que vão nos ajudar a compreender melhor esta lição. Eu tenho no lado direito o nosso irmão ancião, e ele que é coordenador do grupo do Massangala, que pertence ao distrito eclesiástico do Panguila, e veio nos ajudar para compreender esta lição. Ele responde pelo nome de Florindo Cassala. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ok. No meu lado esquerdo, eu tenho um irmão nosso também, que é músico, pertence ao grupo do Teto Vermelho, que é também pertencente ao distrito eclesiástico do Panguila. Ele responde pelo nome de Armando Xavier. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que o Senhor vos use poderosamente. Amém. Ok. Para que a gente consiga ter um estudo repleto de bons comentários, para que a gente consiga ter uma compreensão clara, precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Então vou convidar o nosso ancião para nos levar a Deus em oração e convido você também, telespectador, a juntar-se a nós nesta breve oração. Ancião, em abundância. Ok. Oremos então a Deus. Querido Deus, muito obrigado pela vida e obrigado também por trazer para nós, para este trimestre, mensagens transformadoras através dos livros do Salmo. Pai querido, vem ajudar-nos a compreender, ser com cada um dos queridos telespectadores que estarão assistindo este momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ok, esta semana nós temos como tema, né, como já disse, como ler os Salmos. E geralmente a lição traz um texto central para o tema que está sendo abordado. E o nosso texto central está no livro de Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45. Eu vou tomar a leitura e quero que você acompanhe. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, este é o seu texto central desta semana. Eu queria saber por que Cristo colocou o livro de Salmos nessa lista dos livros que testificam sobre ele. Ok. Jesus, ao fazer menção de que os livros de Salmos falam sobre ele, é para nos fazer compreender que toda vez que estivermos a meditar neste livro, que é Salmos, estamos a meditar em um livro poderoso. Não é um livro qualquer, mas sim é um livro inspirado, porque fala de Jesus. Ok. A lição de domingo trouxe como tema Salmos na adoração do antigo Israel. Qual era o papel que o livro de Salmos, ou que os Salmos tinham no sistema de adoração do antigo Israel? Bem, só para começar, né, os livros de Salmos, como então os Salmos, na sua expressão original, elas significam louvores, gratidão ou glorificação de Deus, nesse caso. E os Salmos foram escritos para uso privado e uso coletivo. Isso no antigo Israel, né? Eles eram cantados como hino na adoração do templo e não só. Os Salmos também tinham papéis indispensáveis na adoração de Israel, até porque, a título de exemplo, temos eles sendo usados em dedicações de templos,
em festas religiosas, em procissões, essas procissões que são então as peregrinações do povo de Israel, e durante o estabelecimento da Arca da Aliança isto em Jerusalém. Então, dali tira-se a ideia que o Salmo não apenas acompanhava a adoração do povo, mas sim como ensinava a maneira correta de como eles deveriam adorar a Deus no templo sagrado. E esse livro de Salmo, para o nosso querido telespectador, é um livro que, assim como teve um papel importante na vida do povo de Israel, ou na sua forma de adorar, ele também tem um papel na nossa forma de adorar. De modo que nos encaminha mais profundamente naquilo que é um ato de adoração e entrega a Deus. É por essa razão que os salmos eram usados nestas fases de adoração, em iniciações de culto e tudo mais, o povo assim usava para o mesmo fim. Quer dizer que cada um de nós, e a você, querido telespectador, pode ou podemos usar o livro de Salmos também nos nossos momentos de adoração, quer em família como em privado. Ok, a lição de segunda-feira teve como tema Conheça os salmistas. E isso me integrou um pouco, me colocou uma questão. É realmente relevante conhecer os salmistas? Nesse caso, as pessoas que escreveram o livro de Salmos? Realmente é interessante esta questão, não é? E conhecer os salmistas, que são as pessoas que Deus usou para escreverem o livro de Salmos, é importante. Porque quando nós conhecemos com quem nós lidamos, quer um serviço e não só, isso dá-nos segurança. Poderia até fazer aqui uma comparação. Imagine, querido telespectador e queridos irmãos, se uma criança de 5 anos ou uma criança de 10 anos viesse a ti e dissesse, olha, depositei 10 milhões de dólares na tua conta, é para ti. E depois viesse o teu patrão, o dono da empresa, e dissesse, olha, eu também depositei na tua conta X milhões de dólares. A quem você daria crédito? À criança de 10 anos ou ao teu patrão? Claro, ficaria com dúvida, muita dúvida mesmo. E, certo. Então, realmente daríamos crédito ao patrão. Por quê? Porque sabemos que é o patrão, sabemos o status social dele, o nível financeiro e tudo isso. Daríamos crédito a ele. O mesmo acontece em relação aos escritores do livro de Salmos. E a lição fala de que são muitas pessoas que Deus usou para escrever o livro de Salmos. Porque muitos pensam que todo o livro de Salmos, que é formado ou composto por 150 capítulos, muitos pensam que todos eles foram escritos apenas por Davi. Mas a lição de segunda-feira nos faz compreender que Davi realmente escreveu uma boa parte do livro de Salmos. Mas além dele, há também Asaf, os filhos de Corá, Emã, Etá, Salomão, Moisés. Esses e outros foram também inspirados por Deus a escrever o livro de Salmos. E quem foi Davi? Davi é aquele que venceu Golias. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele que foi arrebatado ou foi levado para o céu após ser ressuscitado. Então, conhecendo quem são os autores ou os que escreveram o livro de Salmos, dá-nos segurança. E faz-nos compreender de que Salmos é um livro inspirado e que as dificuldades que esses autores tiveram, que muitas das vezes são as nossas, se irmos a Deus em oração, tal como eles foram a Deus, através do que está escrito em Salmos, nós também encontraremos a vida. E mais caricata ainda é que o próprio livro de Salmos, ou então tendo conhecimento de quem são os salmistas, nesse caso, eles não esconderam as suas dificuldades. Nem tampouco eles deixaram de lado o sofrimento ou minimizaram para nós, não. O que eles passaram para nós também como testemunho. É por esta razão que dar credibilidade ao livro de Salmos faz tanto sentido quanto ouvir a própria voz de Deus. Okay, porque às vezes nós infelizmente somos treinados a esconder os nossos sentimentos. Desde o princípio nós infelizmente acobertamos o que realmente nos sentimos só para geralmente fazer as pessoas se sentirem bem ao nosso lado.
Por quê? Porque temos receio de que, pelo facto de eu ser sincero, mostrar aquele lado negativo, né, que eu tenho em questão de um certo comportamento, se eu esconder alguma ação negativa, então as pessoas vão se afastar de mim. Ou se as pessoas souberem que eu tenho um lado, né, um lado, digo assim, de defeito, as pessoas vão se afastar de mim. Então, acabamos por quê? Por ser muito, quer dizer, nós somos treinados a esconder aquilo que realmente nós somos, simplesmente para quê? Para agradar as pessoas. A lição de terça-feira falou sobre um cântico para cada estação. Será que havia mesmo momentos, né, ou melhor, cada cântico havia seu momento? A lição de terça-feira, falando sobre um cântico para cada estação, tal como já o irmão Luís falou muito bem, muitas das vezes somos treinados a esconder as nossas fragilidades. Mas a lição de terça-feira veio para mostrar para nós de que os salmistas, inspirados por Deus, eles exprimiram, através do livro de Salmos, as várias estações ou momentos ou situações que eles enfrentaram. Quer momentos bons como momentos maus. Então isso traz-nos esperança. E a você, querido telespectador, quando algum problema afeta a tua vida, não tenha receio de se dirigir a Deus em oração. Fale com Deus. Se der para chorar em oração, ore a Deus. Porque é uma das formas de exprimirmos aquilo que nos incomoda. E claro, Deus, como o bom pastor, na pessoa de Jesus, há de trazer alívio para você, tal como trouxe alívio para Davi. Ok. A lição de quarta-feira fala sobre orações inspiradas. Os salmos são canções ou são orações? Como perceber isto? Na verdade, os salmos são orações inspiradas em louvores de Israel. A expressão louvores, eu de princípio falei que serve para glorificar a Deus. E se nós analisarmos a estrutura dos salmos, ela é em forma de poesia. É por esta razão que muita gente, por não ter o conhecimento que estamos aqui a ter agora, menospreza um pouco o livro dos salmos, pouco é a parte. Não, isso é poesia, é um cântico, isso aí lá. Não, mas estamos a ver aqui o impacto que os salmos têm na vida das pessoas. Por exemplo, para quem sofre, lá encontra a expressão que fortalece como o Senhor é minha fortaleza, o Senhor Deus é meu refúgio e fortaleza. Então, elas são orações modelos para nós hoje, que vivemos em tempos semelhantes àqueles que os salmistas passaram. Uma vez Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Isso foi uma oração. E sendo esta uma oração, é modelo para nós hoje pensarmos que Deus pode transformar a nossa vida independentemente das nossas falhas. Ou seja, caro telespectador, toda vez quando sentir que a vida está difícil, o pecado está a aprisionar você, liberta-se, vá no seu quarto, ore. E lembra que o modelo que está aqui nos Salmos é um modelo para nós. Devemos pedir a Deus que crie um espírito novo em nós e nossa consciência ele venha a transformar. E só assim poderemos então olhar o livro de Salmos como um bem importantíssimo para a nossa vida. Amém. E como curiosidade é que são momentos ímpares, nesse caso, momentos particulares que os salmistas tiveram com Deus e que o Senhor pegou aquela oração e colocou, inspirou ao próprio salmista para escrever, porque isso serviria para nós. E isso pode ser, quer dizer que a tua oração, o teu momento para com Deus, se Cristo não voltar daqui a se calhar a 1000 anos ou 10.000 anos, pode servir para as gerações mais posteriores. Deus pode usar aquele momento que você teve com Ele ou tem com Ele ultimamente para poder incentivar ou dar força para as outras pessoas. Assim como Ele usou os momentos íntimos que teve com Davi, com Asaf e tantos outros salmistas para poder nos ajudar na caminhada que temos hoje nas dificuldades da vida. Então você também pode ser um modelo para os outros amanhã. A lição de quinta-feira falou sobre o mundo dos salmos. Qual é esse mundo dos salmos que a lição que nos trouxe? A lição de quinta-feira, ao falar sobre o mundo dos Salmos, é para nos fazer compreender que tudo o que foi escrito no livro dos Salmos, o centro
é Deus. Amém. Se em Salmos encontramos palavras de encorajamento, esse encorajamento nos motiva a nos dirigirmos a Deus, como aquele que nos encoraja. Se em Salmos encontramos palavras de gratidão, então essa gratidão deve ser dirigida a Deus. Então, o mundo dos Salmos está centralizado em Deus. Amém. Então, nós estamos já na fase final deste estudo e eu não queria terminar sem antes dar um minuto para cada um dos meus comentaristas para eles falarem sobre o ponto central da lição e o que nós devemos reter para as nossas vidas, tanto espirituais como sociais, como cristãos que somos. Temos enfrentado muitas situações, temos estado em situações complicadas e precisamos de tomar certos tipos de posições. Então, queria que cada um de vocês apresentasse aqui o ponto-chave que o meu telespectador e nós aqui devemos levar para as nossas vidas. Queria começar com o meu ancião. Ok. Em um minuto, gostaria de dizer ao querido telespectador de que toda vez que estiveres a ler o livro de Salmos, creia que este é um livro inspirado. E nele você encontrará orientações que hão de fortalecer a tua caminhada com Deus e assim então seres vitoriosos em momentos de dificuldades e não só. Então, este é o meu conselho em um minuto. Amém. Então, irmão Xavier, por fazer um comentário. Meu caro telespectador, e cá também os colegas espanhol, né? Dizer que o livro de Salmos, ou os Salmos escritos, eles são livros que, se estão dentro da Bíblia, é porque as pessoas que vivenciaram ela entenderam o efeito que Deus fez na vida deles. É por esta razão que eu aconselho os telespectadores a lerem o livro de Salmos, a não olharem com menosprezo, mas a olharem ele como um remédio para cada aflição das nossas vidas. E que o Senhor possa então assim nos abençoar. E gostaria só de partilhar um texto, se há tempo ainda, né? O livro de Salmo 16, verso 8 diz: mantenho constantemente Jeová diante de mim. Nunca serei abalado, porque Ele está na minha direita. Olha só, um salmo a confortar as pessoas de que, independentemente das circunstâncias, Deus está presente. Amém. Amém. Então, essas foram as palavras, as considerações finais dos meus convidados. Espero que você, telespectador, tenha retido alguma coisa para a sua caminhada cristã, para aquilo que é o relacionamento com Deus. Então, olhe os Salmos, o livro de Salmos com reverência, olhe como sendo a orientação divina para o teu procedimento em várias circunstâncias da vida, para o teu relacionamento com Ele. Muito obrigado, meus convidados, pela participação, pelo contributo que deram no resumo desta lição e que conto convosco na próxima semana para assim darmos continuidade, para darmos mais o estudo, pois o tema da próxima semana também é muito interessante e eu convido-te a ti, telespectador, a não perder a lição da próxima semana e obrigado por permanecer aí do princípio até o fim. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente, abençoe aqui os meus convidados e contamos consigo pela próxima. Fique com Deus, que Deus te abençoe.